Ei, pessoal, hoje são 27 de março. Eu trabalhei o dia, mas comecei a dar uma visualização aqui em toda a internet e já peguei aqui um vídeo de um debate que houve entre um candidato à presidência do PL, filho do inelegível. Eu fico impressionado como é que no Brasil, quando sai um vídeo desse, quando sai uma reportagem dessa, como que as pessoas não se revoltam. Eu não sei se é porque no Brasil tem muita festa para todo lado. Para onde você vai é festa. Se é praia, piorou mais ainda, é só praia, festa, praia. No interior é churrascada. Mas situações sérias praticamente a gente não vê, certo? Então, ficou fácil demais para esse elemento, diante de vários repórteres. Passa uma imagem de bandido, rapaz. O camarada é um bandido, o camarada se senta mesmo na poltrona, como se ele fosse uma pessoa super transparente, super clara em tudo que já fez, está tudo transparente, tudo evolutivo, não é? Não, é impressionante a cara de pau. Aí vocês vão dizer, não, o senhor já começou falando do vídeo, fazendo o vídeo contra o PL, então. Não, vamos pegar o PT. O PT também está saindo na mesma página aqui digital, que o filho do presidente Lula zarpou para a Espanha, né? Se retirou. Então, quer dizer, é muita. E eu lembro desse rapaz, esse filho dele, para vocês verem que eu não estou puxando para o lado do PL. Eu lembro que o Lula, não sei se ele estava concorrendo à próxima, no segundo mandato dele, não me recordo mais. Ou se ele estava deixando o governo, transferindo para Dilma, ele aparece num apartamento fazendo uma esteira, fazendo caminhada numa esteira eletrônica, e o filho estava do lado. Era um rapaz. Pouco tempo depois, já era um empresário ganhando milhões e milhões de reais, não é? Em publicidade. Então, quer dizer, eu sei de muita gente nesse ramo de publicidade, no exterior, no Brasil, que estão ralando para conquistar um espaço. E são pessoas fantásticas. São pessoas que têm uma capacidade de criação fantástica. São pessoas, em qualquer termo que você falar, eles têm um elo com a criatividade da publicidade muito grande. E olha, por andar da carruagem, vão encerrar o ciclo de vida pessoas sem muito sucesso profissional. Porque é muito competitivo o setor. Como que pode, então, um rapaz. Não estou querendo menosprezar o rapaz, mas é um enriquecimento, não é? De uma forma que. Será que ele conseguiria fora do patrocínio do pai? Não é? Então, eu não durmo, eu não sou um otário, eu não sou um babaca de ficar acreditando que, por mais que esse senhor Lula fale que está muito bom, que está tudo bem, está bem para ele, para mim está muito péssimo, certo? O que ele falar que está bem, eu já entro falando, está péssimo. Não sei nem o que o senhor está falando, mas já vou falar, está péssimo. Porque não faz nada, vocês não fazem nada nessa Casa Brasília, não é? Então, então uma coisa que eu gostaria aqui nesse vídeo, para não ficar muito grande, de falar, é o seguinte, gente. Vocês têm que cobrar mais da mídia. A gente tem que cobrar mais da mídia. A gente tem que cobrar mais também do Lula. No início dos meus vídeos, quando eu comecei a fazer essas gravações, vocês podem olhar lá. Eu procurei conversar muito com Boulos. Nunca tive uma resposta, certo? O PT não responde nada. Ele não é PT, mas está já articulando para ir para o PT. Pois é, mas ele se punha como uma pessoa ponte entre as nossas reclamações para chegar lá na orelha seca do Lula. Não é? Então, o que aconteceu? Nada, eu nunca falei para as paredes. Então, a política está de um jeito que é só eles, só para eles. Não há informação, certo? Por quê? Na minha opinião agora, e é o que eu gostaria que vocês também se encaixassem numa opinião como a minha. Vamos cobrar
pelo seguinte: por que que o PT aceita tanto apanhar do PL? Por que que o PT aceita tanta maracutaia que é mostrada todo dia? Esse senhor mesmo que entrou para a candidatura agora à presidência. Gente, tem, tem coisas terríveis. Aí, ele não vamos falar passado, não, porque ele é um jovem, ele ainda é um senhor jovem. Não é? Mas tem coisas. O engajamento com milícias, né, dentro do Banco do Brasil, presidência da carteira agrícola do Banco do Brasil. Caramba, rapaz, que é isso? Não é? Era deputado no Estado, mas sempre estava em outro, e por aí vai. E, olha, até chegar ao cargo que está. Senador. Pois é, gente. Por que então que o PT passa por cima de tudo isso? Como é que eu vou confiar no PT? Vocês estão me compreendendo? Eu não estou sendo PT, não. Não estou defendendo nem PL nem PT. Eu só estou contra esse sistema político que existe no Brasil, que põe eu, você como otários. E nós não somos otários. Certo? Nós somos os brasileiros e queremos o melhor para o Brasil. Ué. Então a gente não tem que ficar acreditando, não. Por mais que Lula venha na televisão mostrar as canjicas brancas, que está tudo bem, está bem nada. Certo? Não está bem nada. Vocês querem um exemplo? Ele não foi lá no Nordeste, lá no Norte, naquele encontro do ecossistema que houve lá, não é? Pois é, estava lá na proa do navio, lá ele e a esposa dele, umas colegas dela, e ela pulando igual uma cabritinha para lá e para cá, ó. Não é? Mas estava mostrando mesmo a dentadura, né? A ferradura branca. Parecia que aquilo ali era um paraíso. E a alguns quilômetros dali, nós temos os ribeirinhos, que moram naqueles rios todos amazônicos, e que a gente que sofre igual, mas sofre demais, certo? Eu ia usar aqui um jargão popular, sofre igual o Souza. Deixa eu consertar, porque muita gente usa o vídeo da gente para fazer maldade, mas era isso que eu queria dizer. Sofre igual Souza. Quem é da minha idade conhece esse jargão, certo? Navios, esses navios pequenininhos, né? Embarcações com tripulação que vai sendo distribuída ao longo dos rios, são pessoas que moram isoladas de tudo, não é? Ou até às vezes transportando mercadorias. Esses navios jogam, eles inflam uma sacola de plástico, coloca dentro uma barra de chocolate, uma bala, uma roupinha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, coisas assim, sopra, amarra bem amarrado, faz um balãozinho e joga na água. Ô, gente, isso é um absurdo que o Brasil tem uma coisa dessa. E esse Lula mostrando as canjicas brancas, exatamente ali, ó, como se tudo fosse felicidade, estava tudo muito bem, lá no norte, certo? E lá na Ribeirinha, as pessoas pegam, os garotos pegam um caiquezinho, né, uma canoazinha simples, e remam com toda a vontade, coitados, disputando aquela batalha entre eles para chegar na bag primeiro, na sacola primeiro, desculpa, para chegar na sacola primeiro e segurar para eles e a família deles que estão lá do outro lado, na margem pluvial do rio, não é? Então, é muita mentirada. É isso que eu quero dizer, é muita mentirada, é muita enganação na tela da TV, na tela do seu computador, na tela do seu celular. É muita mentirada, certo? Porque quem vê, tem muita gente que acredita. Não, estou vendo que o Lula está muito satisfeito, está falando que está fazendo muitas coisas para o ecossistema. Né? Nós temos a ministra a ministra Marina, e ela está tomando conta das coisas direitinho, protegendo né, os biomas brasileiros. Pois é, gente. Mas milhares e milhares de famílias com seus filhos que não podem estudar, não tem médico, não tem um dentista, completamente fora do mundo, certo? Completamente fora do mundo, não sabe nem o que está acontecendo na cidade simplista que existe por ali por perto, de onde a embarcação parte, não é? Porque o norte está muito pobre, certo? Eu dei esse exemplo. Mas vamos pegar para nós que estamos mais dentro da cultura, mais dentro do acesso da sociedade em termos de serviço. Né? Vamos pegar nós.
estou no centro lá de Belo Horizonte, no centro de São Paulo, lá no centro do Rio, ou lá no Rio Grande do Sul, Paraná, onde vocês quiserem. Santa Catarina, vamos para o Nordeste, aonde? São João Pessoa? Ok. Ceará, para onde vocês quiserem, gente. Nós estamos conectados, somos melhorados, não é? Então, e aí? A enganação deixou de existir? Eu não estou sendo passado como otário, não estou sendo passado como um sujeito que a política acha que eu vou sempre ficar ali abanando a cabeça. Não, gente, é isso que eles ainda acham e querem, certo? Porque lá muda um pouco o cenário. Só isso. Vocês não viram ontem? É isso que eu estou querendo dizer aqui. O candidato à presidência, vindo do partido do PL, o filho lá do inelegível, pois é, senta mesmo, vira a cadeira assim, como se fosse assim, aquele camarada assim, sou todo limpo, não tem processo nenhum, tá, nunca fiz nada de errado na minha vida. E agora está aparecendo também defendendo os gays, coisa que na morte daquela vereadora no Rio, eu não recordo o nome agora, ele e o irmão dele participaram lá, quebrando inclusive a placa. Mariela, acho que é Mariela, desculpa a minha falha, eu não lembro o nome, quebrando a placa que deram para a rua. Uai, agora, para ganhar votos, né, para ganhar votos, passou a mão na bandeira gay? Uau, incrível, não é? Está parecendo a Igreja Católica, que também passou por bandeira gay na porta para atrair os gays, dizendo que recebe todos. Recebe agora. Recebe agora. Eu já apanhei muito na minha vida, por causa que eu perguntava para meus pais por que o Pedrinho morreu. Pedrinho que está lá em cima, era o colega lá da rua, nossa, minha rua. Foi apedrejado, pedra de brita desse tamanho, mataram ele a pedrada, porque ele era um menino que parecia que ser. Naquela época eu não entendia muito, eu só sabia que ele era bem diferenciado. Mas mataram ele, e foram os adultos, não é? Então, a igreja nem celebrar a missa celebrou. Parecia que era até crime. Você apanhava se você falasse daquilo. Não é? Pois é, mas hoje ainda bem, felizmente mudou. Não é? Para uma nação mais plural, uma nação que entenda melhor as circunstâncias da vida das pessoas. Né? Porque ninguém nasceu desse jeito hoje. Nasce desse jeito desde a época que o mundo começou a ser escrito. Né? Mas, devido às ideologias da época, né? As crenças, então todo mundo viveu uma vida terrível, calada, escondida, não é? Para não serem prejudicados, serem discriminados, para dar moral para os pais, né? Não prejudicarem a condição social dos pais, da família. Então, décadas, séculos após séculos, as pessoas foram muito afetadas, viveram de uma forma que não eram do jeito que elas gostariam de ser. Muito sofrimento, viu, gente? Muito sofrimento. Então, eu falo isso porque eu tenho dentro de casa uma filha lésbica. E eu sei o que é isso. Eu sei como que as pessoas discriminam, certo? E eu sei o tanto que a minha filha vale para mim, como que é importante essa expressão dela, ela ser ela, certo? Ela se sentir ela. Casou há pouco tempo, vive uma vida maravilhosa, muito feliz, certo? É um dos crânios que eu conheço imbatível, está ajudando demais o Brasil, o nome dela vale muito para o Brasil, certo? E é uma personagem fantástica, mas se nós voltássemos a um século atrás, ela não seria, ela não teria cortado os cabelos dela, estaria aqui do meu lado, ou na residência dela, com os cabelos longos, brincos, não é? Então, é uma liberdade que eu bato palma, certo? E eu sei que nós temos que lutar contra isso, inclusive, contra essas pessoas ignorantes que não entendem isso, porque na guerra, por exemplo, do Iraque, lembra o Iraque? O Iraque jogava um após um, gays, lésbicas, de edifícios que tinha lá de 12 andares, jogando lá para baixo.
jogava de cima para baixo, porque se sabia que eles existiam, mas eles não podiam falar nada, e naquele confronto, o governo, que já tinha muita gente presa, né, dentro dessa situação, não é? Foram mortos, foram eliminados dessa forma cruel, não é? E eu, quando eu leio isso, eu lembro minha filha. Se ela estivesse lá, ela também seria eliminada. E eu não estaria aqui. Garanto que eu não estaria. Pois é, gente. A gente tem que pensar muito nessas coisas. Mas agora, para nos desvirtualizar desse vídeo aqui, olha, esse rapaz do PL, olha, vamos pôr as coisas a limpo, gente. Não vamos deixar os outros começar a fazer fantasia para enganar a gente, não. Eu me senti ofendido com isso, eu me senti ofendido mesmo de ver o rapaz ontem na cadeira, como se fosse todo gostosão, cumprimentando os repórteres para trás dele, rodando assim. Como dá vontade de chegar e dar um tapa no cara, rapaz, de tanta coisa errada que o camarada já fez, entendeu? De tanta gente prejudicada no Rio por causa desse camarada, você entendeu? E o camarada se pondo em campanha para a presidência. Olha, por mim nem não tem. Esse é um outro erro do nosso. Uai que ele é um senador. Uai que ele foi deputado. Compreenderam, gente? Nós temos um problema no Brasil, uma doença no Brasil, é deixar esse sistema político funcionar do jeito que funciona, certo? Afeta tudo. Afeta até a nossa seleção que perdeu ontem para a França. Afeta vocês na calçada, que estão vendendo copinhos de plástico para sobreviver. Afeta a classe rica, a classe média. Todo mundo fica afetado para baixo. As pessoas podem não achar que são afetadas, mas são. Porque quem está vivendo numa classe rica, numa classe média melhorada, não está vendo esses problemas de morro, esses problemas de calçada, certo? Para eles, tanto faz para lá, para cá, então, e aparece na mídia na maior satisfação do mundo, né? É, seja como um ator, seja como uma modelo, seja da forma que for, como influencer, viajando o mundo, só preocupa em mostrar canjica branca, não é? Rindo para lá, rindo para cá. Pois é. Então, passam por cima de todas essas porcariadas que eu estou falando aqui, não estão nem aí em entender o sistema. Aonde que está o problema que esse senhor careca está falando, hein? É no sistema, gente, é na política, nós temos que entender isso. O que adianta eu ficar fazendo meus vídeos aqui? Ou vocês que fazem vídeos, seu vídeo tem visualização, você tem o quê? Uma visualização? O meu tem 10, 50, 20, eu acho que nem isso. Ok, mas o pouquinho que eu consigo ser visto, eu já fico satisfeito. Ah, o seu tem 100 mil? Bacana. O seu tem 500 mil? Super bacana. O seu tem 1 milhão? Espero que vá a 10 milhões. Se você souber entender o que eu estou falando e falar o que eu estou falando, que é coibir. A gente trabalhar contra Lula, a gente trabalhar contra PL, seja a imundície que vier daquele partido, a gente trabalhar contra eles, trabalhar contra todos esses outros partidos. Porque não existe partido político no Brasil, gente. Ninguém trabalha para nós, não. Ninguém. Quando você vê uma pessoa se começando a se destacar, pode ver que ela corre para tentar atingir o Senado, ou então já está pensando em ser candidata para a presidência do país, ou candidato para a presidência do país, ou de um grande estado, vamos pegar São Paulo. Não, ninguém vai à frente. Olha, política suja é desse jeito. Política justa, política raiz, aquela que trabalha para o trabalhador, para as pessoas que estão tentando vencer na vida, para o estudo do país, para o desenvolvimento tecnológico do país, para o desenvolvimento da lavoura do país, do gado, de tudo, tudo, até do clima do país, uma política que preocupa com o clima do país. Não é dessa forma. Fez um sucessinho lá no gabinete dele, ou lá na pasta dele, dentro do partido, né? Saiu na mídia, no outro dia já é candidato para presidência, ou para senador, ou para governador de estado. E o pior que muitos, quase a maioria, não é todos, mas quase a maioria, rabo preso.
não é? Então, a- eu, olha, do jeito que está, por que, que esse senhor sentou na cadeira? Agora, vamos ver se eu consigo ser claro para vocês agora. Por que, que esse senhor sentou nessa cadeira ontem diante de vários jornalistas profissionais? Não posso falar pessoalmente de cada um, porque eu não conheço, mas estavam dentro de uma matéria séria, certo? E o rapaz agindo como, como se diz, pode passar a mão em minha vontade, que é tudo liso. É, não vai me afetar em nada, não é? Por que, que tem tem esse? Por que, que tem o PT com Lula querendo se reeleger e com tanta porcaria dentro do país? Cadê o serviço? Ele já é o terceiro governo dele, certo? Se não for contar o da Dilma, que ele também pilotava para lá e para cá, não é? E muito pouca gente fala isso. Mas já é o terceiro mandato, vai ser, é o terceiro e vai estar tá concorrendo para o quarto mandato, não é? Pois é. Cadê? Cadê os milhões e milhões de brasileiros trabalhando? Não tem. Cadê os milhões e milhões de brasileiros se formando em medicina, que nós estamos precisando de medicina demais? Médicos? Não tem. Não é? Cadê os milhões e milhões de brasileiros formando num curso técnico, gente? Abre o olho, curso técnico. Não está tendo técnico no Brasil. Ninguém. Incrível como é que ninguém corre atrás disso. A política não corre atrás de consertar isso. Você vê, se você investigar forte na mídia, você vai descobrir, esse fulano aqui está reclamando disso, então eu estou certo, porque tem um trabalhador que está reclamando. Eu achei outro aqui que está reclamando, então eu estou certo em pensar assim. A minha visão não é só minha, eu estou vendo que mais gente está entendendo isso também. Mas quem deveria ver isso é lá, a Casa Brasília, né? Aquele complexo lá, ó, certo? Aqui é chiqueiro, certo? É eles que tinham que pegar para trabalhar e falar assim: espera aí, está faltando pedreiro, está faltando auxiliar de enfermagem, está faltando padeiro, está faltando de tudo. Né? E por quê? Gente, o sul do Brasil está ficando tomado de venezuelanos. Pouca gente sabe disso. Ó. O sul do Brasil, lá, por exemplo, sinceramente, eu tenho muitos pontos para pensar sobre isso. Que eu acho que é tudo, na verdade, é uma coisa fraudulenta da política. Why que o PT está permitindo tanto venezuelano cair dentro de fábricas, por exemplo, que processa frangos, né? Aves. Milhares, milhares e milhares. E, e não se fala nada. Estão me compreendendo? Parece que existe um ponto na política assim, de agradar. Aí eles vêm lá daquele país também da esquerda, né? Com Maduro, ex-Maduro, porque Maduro já foi retirado. Ok, de uma forma absurda, porque eu não concordo com nada daquilo que houve. Eu não apoio os Estados Unidos em nada do que ele fez lá. Aquilo ali, para mim, foi a maior agressão a um país, certo? Igual os Estados Unidos fez uma agressão também ao. Eu não recordo o nome agora desse senhor, Evo, era o presidente da Bolívia, desculpa minha falha, Evo. É o ex-presidente da Bolívia, que atuou por vários mandatos. O avião dele, ele desceu num determinado estado americano, e eu não recordo, mas foi em Nova York, eu não recordo não. E ele ia fazer uma palestra, parece que ele ia fazer uma palestra. E o avião dele assim foi invadido foi invadido pelo, eu não posso falar o nome do órgão não, por causa que esse vídeo é vigiado. Mas o órgão americano entrou dentro do avião dele. Aquilo foi uma aberração. Isso há pouco tempo agora, gente. Pouco tempo. Me parece que a Dilma estava no governo, certo? Pois é. Então, é isso. Às vezes eu me perco porque eu começo a falar em muitas outras coisas que a gente tem conhecimento, de fatos reais, e acaba se perdendo. Mas por quê que não se trabalha para poder. Por que faz está fazendo essa proteção desse pessoal? Isso é um problema muito sério para o Brasil, gente.
certo? Isso é um problema muito sério. Olha, eu tenho um bom coração. Se eu puder apoiar todos os imigrantes que chegarem ao Brasil, eu vou dar meu voto de apoio, certo? Na hora, certo? Apoio, pagar benefícios para eles, ajudarem a eles, certo? É gritante a situação ruim no país vizinho, mas eles são seres humanos. Eles são igual a mim, igual a você. Eles estão sobre um chicote absurdo de uma política burra que existe, então eles sofrem, igual a minha, no meu país, uma política que só trabalha para ela, por isso que eu chamo de burra, trabalha para ela. Então, eu sou um bastardo para eles, certo? Sou um otário. Então, eles sofrem, eu quero apoiar. Mas o Brasil não é um país que pode receber. Nós não temos condição de receber, certo? Nós somos um país pobre. Meus vizinhos estão parados. Meus vizinhos da outra rua estão parados. Meus vizinhos que estão dentro da minha idade, 67 anos, já estão desesperados, porque estão vendo que vão ter que trabalhar muito mais anos para manter a despesa da residência deles. Não é para manter viagens que eles querem fazer, comprar um carrão da moda. Não, nada disso não. Acompanhar a seleção brasileira em jogos que tiver, ou decisão de campeonatos dentro do país, nada disso. Ah, vou viajar para o Nordeste, aquelas praias maravilhosas, Porto de Galinha, né? Não, não é nada disso não, gente. Não é nada disso não. Estão quebrados, certo? Quebrado psicologicamente, quebrado aqui no cacau. Por causa que trabalharam a vida toda com pessoas honestas, pagaram o imposto a vida toda com pessoas honestas, deixaram de pagar o plano de saúde por causa que esse plano de saúde no Brasil é uma porcaria. Isso é uma porcaria. Isso tem cara de político. É assim que eu falo. Plano de saúde no Brasil é plano político, certo? É igual a eles, não vale para nada. Estão entendendo? Então, já largaram aquilo. Você sabe o que é uma pessoa, eu com 67, mas que pegue 60, 62, 65, 67, 70, seja o que for, a pessoa tem que estar no ralo para poder manter um padrão da família regular, não é padrão melhorado, não, regular. E de repente esse senhor se vê que ele tem que ir para a fila de SUS, de INPS. Vou falar INPS, que é a turma que mais me lê são da minha idade, e entende como INPS. Isso é uma calamidade, gente. Entendeu? Isso é uma calamidade. Nós estamos sendo otários mesmo de não fazer nada contra essa cambada vagabunda lá de Brasília. Por isso é que eu não apoio. Vem esse PL, é só com papo de meu, eu sou contra lá a justiça que fez isso, fez aquilo, coibiu isso, coibiu aquilo, proibiu isso na internet. Olha os papinhos deles. Vocês já observaram isso? Gente, pega anos para trás aí, quando esse sujeito que está entrando na presidência, aí vocês vão falar, você está com marcação com esse sujeito. Não. Pega então o irmão dele terrorista que está nos Estados Unidos, certo? Pega o pai. O pai, por 20 e tantos anos, bateu caneta lá em Brasília como deputado, não foi? E ainda englobava o salário das Forças Armadas que ele tinha, não é? Dos militares. E ainda tinha, hoje é 130 mil ajuda de custo. Por isso que as pessoas se enriqueceu. Compreende? Por isso que ele se enriqueceu. Por isso que ele pôde fazer tantos filhos que ele tem. Tudo vivendo dentro de um conforto absoluto. Estudou os filhos. Porque eu conheço, olha, eu conheço 1 milhão de gente que trabalhou a vida inteira, não teve nem como estudar um dos filhos. E é os filhos que estão trabalhando firme para ajudar os pais. Certo? Então o Brasil era uma máquina e aquela porcaria lá em Brasília, aquela Casa Brasília, era outra máquina. E é isso que era. E é isso que é até hoje. Né? Nós ralando e eles lá só aproveitando a vida. Vários casamentos, ele teve vários casamentos. Eu acho que quem deu a vida com o passado dele é a gente que tem dinheiro sobrando para fazer as coisas. Certo? Dinheiro de corrupção. Certo? Então, nós não podemos deixar essas coisas vingar, não. Não é só PL que eu estou querendo falar, eu falo do PT também, gente. O que o Lula fez aí de criação de emprego? Aí vai falar, não,
está chegando a fábrica tal na Bahia, está chegando a outra fábrica tal lá em Minas, está chegando, olha a palavra, chegando. Deixa eu pegar um aqui, ó, uma folha aqui para vocês entenderem. Chegando, chegando não é uma prancheta. Vocês estão escutando o barulho? Isso é uma prancheta, rapaz. Um exemplo. Prancheta. Prancheta, um técnico, um engenheiro, senta, pega uma caneta, senta e vai desenhar, vai criar, vai calcular, vai produzir uma ideia, vai gerenciar uma ideia, vai fazer aquilo ir para uma plataforma, e dali vão fazer um maquete daquilo e vão tentar produzir aquilo. Uma ideia que ninguém tem, um sistema que ninguém tem, um aplicativo que ninguém tem, que ninguém inventou ainda. E nós não temos isso no Brasil, rapaz. É tudo importado. E fica esse presidente falando, está chegando. Essa palavra chegando, isso para mim, isso é um crime contra o Brasil. Porque quando chega, eu já fiz vídeos aí para trás, gente, chega cheio de patrocínios, certo? Chega não pagando impostos, chega com todo lugar que vai se assentar, tudo feito para eles, energia elétrica, rede pluvial, rede de esgoto, tudo terraplanado, não é? Casas para morarem, certo? Os diretores que vêm, os técnicos que vêm para começar a ensinar o serviço, a vigiar o serviço, a fazer a coisa engrenar, certo? Pois é. Mas qualquer chute lá no exterior, qualquer chute, qualquer bola fora lá no exterior, vai tudo para o beleléu no Brasil. Vem a layoff, dá desemprego, e às vezes, muitas vezes vão embora. É o que mais ocorreu, que eu vi na minha vida toda. Quantos e quantos empreendimentos que foram embora. Né? Aí vem o Brasil, encarece tudo do Brasil. O Brasil se endivida mais. Aí, conclusão que os juros nunca caem. Não é? Fica o governo tentando arrumar dinheiro para pagar a bola, né? a bola de neve da dívida, a dívida interna que o país tem, de tudo, a maioria é corrupção, aquele negócio, entendeu? Que só cresce, 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 né? E com os juros altos para financiar aquilo, porque você tem uma merrequinha, outro tem uma merrequinha, outro lá tem uma merrequinha, vai e coloca lá no CDB, RDB, na letra do governo, né? Tentando ganhar um pouquinho, né? E o capital estrangeiro entrando a rodo para fazer uma limpeza. Pois é, ué. Então essa palavra chega não traz a nada. Isso é um desemprego mentiroso. 7 mil empregos? Mentira. 10 mil? Mentira. Isso é pontual. Como eu falei, qualquer bola lá fora no exterior, está todo mundo desempregado, está todo mundo sem nada, certo? Então, e o parque do Brasil, o parque industrial, toda a economia, micro, macro, toda vai pedir água. Olha quantos empreendimentos que tem no Brasil hoje, que está todo mundo atrás de uma concordata. Que é o que você está falando mais no momento. Mas que eu vejo isso desde quando eu comecei a entender por gente, lá quando eu tinha meus 12, 13 anos. Eu comecei a perceber, né, que a coisa não seria fácil para mim no meu futuro. Não é? Então, e é assim até hoje. Era para esses empreendimentos gigantes perderem, não é? E tudo por causa de política. Não é? Quem da minha turma aqui, vocês que são da minha idade, vocês devem lembrar da Coprasma, por exemplo, fazia vagões, né, ferroviários para transportar minério, fazia as gôndolas para transportar óleo diesel, gasolina. Quem é que não lembra? As carreirinhas para poder transportar eucalipto, lembra disso? Pois é. E muitas outras coisas. Né? Mas aquilo tudo ali, por causa, era emprego, era contratos de estatais. E o empresário dormiu de touca, porque o mundo crescia. O mundo estava evoluindo, igual a China evoluía assustadoramente, mas evoluindo na prancheta também, criando novas técnicas,
técnicas, criando novos sistemas, novos aplicativos, trabalhando por um custo diferenciado, porque o nosso nem custo a gente corria muito atrás, porque era tudo estatal. Não é? Os contratos. E o tempo foi passando, as estatais foram minando, exatamente por problemas políticos, que política nunca ajudou em nada na estatal e no seu gerenciamento. Não é? Era para ser diferente, porque eu sou a favor de existir as estatais. Já fiz vídeo aí para trás. Eu sou a favor de existir a estatal, mas gerenciada, correta, transparente. Eu acho que o Estado tem que ter a sua mão, dentro do macro e do micro. Mas não da forma que era. E é essa forma que era que existe até hoje. E está vista agora na eleição. Nessa eleição. O senhor Lula com esse papo de está chegando, chegou. Quer dizer, então a cabeça não pegou fogo para pensar em nada. Deixou a China evoluir. Nesses últimos 40 anos, a China explodiu. E o Lula fez o quê, gente? Hein? Lula, paz e amor. Lá no plenário, fica lá o inelegível gritando que tem que fechar a justiça do Brasil, fechar Congresso, não sei mais o quê. E o homem foi passando a limpo, foi passando, sobrevivendo, falando tanta besteira, tanta imundície desse jeito, entendeu? Terrorista, entendeu? E agora vem o filho ainda, candidato. E o salafrário senta na cadeira, rapaz, como se tivesse mesmo um poder assim, ó, se fosse um homem assim. Aqui não tem que ter pergunta difícil nenhuma, porque eu sou absolutamente correto. Porcaria. Abra o olho, gente. Procure um candidato. Vamos procurar um candidato. Que eu, no momento eu não sei quem é. Não existe para mim, que todo mundo tem rabo preso. Vocês já notaram isso? Aquela Casa Brasília. Rapaz, todo mundo tem rabo preso ali. Todo mundo. Eu já falei várias vezes para minha família que um dos problemas do Brasil era esse também. Se um político surgisse um político correto, um político fantástico, um político raiz, que fosse realmente com vontade de trabalhar para o povo, desses que falam assim, vou sentar do lado de fora, vou gerenciar ali na grama, do lado de fora, para mostrar que eu não quero dinheiro de público nenhum, não preciso de salário, eu só quero desenvolver os processos com gente limpa, com gente não suja. Tudo que eu fizer, o livro está aberto aqui para mostrar que eu fiz. Certo? Tudo que for fechado, eu mostro e o adversário, não, desculpa, o empresário vai ter que mostrar também. Seja o empresário de qual setor for, vai mostrar. Estamos recebendo essa verba, 2 bilhões de reais, vamos dar um exemplo, mas aqui, ó, nós vamos construir isso, e não tem influência de empreiteiro, não tem influência de nada. Vamos mostrar como é que foi feito os contratos. Isso que o Brasil precisa. Isso chama política raiz, certo? É assim que eu chamo, é assim que eu criei aqui, para vocês entenderem bem. E não do jeito que essa cachorrada faz lá em Brasília, tudo com o rabo preso. E falo que vai ter um processo, um empreendimento e tal, mas ninguém sabe quem são as empreiteiras, ninguém sabe como é que foi fechado o acordo com as empreiteiras, por que determinadas empreiteiras perderam quando elas entraram no processo de concorrer para ganhar a obra, ninguém sabe por que o que realmente rolou ali, que elas se perderam e a que ganhou, por que ganhou. Olha, nada é mostrado. Nada é mostrado. Então, essas coisas que a gente tem que coibir para as coisas andarem. Para nós começarmos a saber assim, espera aí, esse sujeito, seja ele branco, preto, índio, amarelo, azul, azulão, seja o que for, careca ou cabeludo, não interessa, ok? Nada. Anão, gigantão, whatever. O negócio, gente, é a hombridade da pessoa, é a realidade daquela pessoa, que é aquele ponto pontual que a pessoa tem de querer mostrar detalhes, de mostrar transparências, certo? E essas transparências em cima de outras transparências, porque não adianta nada eu ser transparente, mas com quem eu estou fechando contratos, com os grupos que eu estou fechando contratos, se aquilo ali também tudo é tudo cria de Brasília, Casa Brasília. Compreenderam? E é isso.
Nós precisamos de mais disso, entendeu? É isso que é a solução para o Brasil, pra, principalmente agora nesse ano eleitoral, fica entendido isso. Olha, esse vídeo já está com 40 minutos. Por favor, gente, se vocês gostam, por favor, vamos, vejam esse vídeo de novo. Eu não estou falando coisas assim, imaginando coisas. Isso é uma percepção que eu tenho de longa vida. Durante a minha vida toda eu vi as coisas serem assim, certo? Eu sei o tanto que eu já evitei os outros, o tanto que eu já evitei as pessoas, porque é corrupção, eram pessoas erradas, mesmo que não estava fazendo corrupção, mas tinha um procedimento de vida muito errado, e eu evitei. Então hoje eu sofro muito em ver o Brasil do jeito que está, porque parece que todo mundo acha bonito falar, estou levando vantagem. Ah, não, eu tô com PL, estou com PT, mas ninguém nem sabe o que é PL, o que é PT direito. As pessoas parecem que vivem um mundo assim de alegria, igual eu falei no início desse vídeo, certo? Isso só destrói o país, entendeu? Só destrói. Quantos milhões de brasileiros que estão na calçada aí que se você chegar e falar assim, eu vou votar no PL. Aí a pessoa fala assim, isso mesmo, vota porque o Lula é ladrão. Aí, pega essas pessoas, Lula é ladrão. Então, vem cá, meu compadre, por que Lula é ladrão? Você sabe? Ah, porque eu vi na mídia ontem. Aí, tá vendo? Então, isso é desinformação demais. E você do PL, por que você está votando PL? Ah, estou votando PL porque eles falam lá que o senhor Jair, é Deus no céu e o senhor Jair na terra, é o mito. Então, é muito importante. Aleluia. Ah, é por isso que você está votando PL. Tá vendo, gente? Não, não bate, não fecha, certo? Então, infelizmente, é isso que está no Brasil hoje em dia, seja de norte a sul, leste a oeste. E esses vigaristas, né? Porque é vigarista, esses bandidos que estão na política, certo? Esses caras de pau, não era para ir para tudo para cadeia. Então, como a nossa justiça é morosa demais, igual agora, o inelegível já está em casa. Olha que absurdo, rapaz. Olha, o Brasil perdeu um dinheirão. O Brasil perdeu um dinheirão, gente, com esse julgamento desse inelegível. Foi um tempo que passou e muitas coisas acontecendo no mundo, e vai e volta, e no Brasil não está crescendo nada. Concluiu que colocou o homem, foi processado e depois condenado, não é? Ok. Primeiro baque que eu já tomei. Era para ir para Papuda, mas foi para Paputinha. Aí, Paputinha é um Caribe perto da Papuda. E agora, desculpa, na casa, oh, com todo conforto, para um homem que está. Um homem que matou 750 mil pessoas, rapaz. Ficava tossindo assim nos vídeos que ele fazia, fazia tosse, fazia esse negocinho assim. Ó. Quem está com isso fingimento, não é como ele usou uns termos que eu não quero nem usar aqui, que eu acho que desprezou tanto o brasileiro, você entendeu? E os filhos em volta, e agora o salafrário vem falar dos filhos, vem falar que também agora é candidato à presidência, e o irmão está no exterior trabalhando de terrorista. Ô, gente, sinceramente, mas sinceramente mesmo, é difícil de acreditar que a história é assim desse jeito. Entendeu? Eu sinceramente, que eu prefiro acreditar na história de Papai Noel, Cinderela, Branca de Neve. Eu acredito que existe. Mas para não dizer que existe uma porcaria dessa, da nossa história brasileira, a nossa história, não só do PL, mas do PT e de um monte de outra cambada de partidos aí que é tudo gente vigarista, que na verdade ninguém é político raiz. Consultem vocês aí, aqui ó, no YouTube, consultem para vocês verem quantos partidos nós temos. Procure saber o que eles fizeram, procure saber as pessoas, quem são. Vocês vão cair o queixo. Nada. E estão levando um dinheirão todo mês nos contra-cheques e com verbas para poder manter aquela porcariada toda lá que não faz nada. É um dinheiro seu, é um dinheiro de quem está na calçada aí lutando para vender um copinho de plástico, certo? É um dinheiro para consertar as redes de luz da sua cidade, não é? Essa cambada que acha que brasileiro pode viver no apagão, não é? E nessa dificuldade de rede de esgoto que funciona, o que adianta ter uma rede de esgoto que não funciona? Não é? Então,
É isso, gente. Por favor, se vocês gostaram do meu comentário, dê um joinha, se inscrevam e leve à frente. Trabalhe em cima disso, porque o bem é para você. Eu estou falando, mas o bem é para mim e para você, né? Para os seus filhos, certo? Porque vai ajudar a combater isso esse império de enganação, esse império que nos transforma como otários, como babacas, por décadas e décadas. A gente tem que acabar com isso, certo? E agora na eleição é uma chance, não é? Eu prefiro, olha, gente, para encerrar, eu prefiro votar numa pessoa que está varrendo a rua aí na sua cidade, numa pessoa que está vendendo uma laranja para pagar, coitado, para pagar, para pagar nada, porque ele não ganha nada. Mas eu prefiro votar numa pessoa dessa. Eu acho que essas pessoas têm muito mais, são muito mais sinceras para a vida do que um político falando que eu não vejo sinceridade em nada que ele fala, certo? É isso que eu queria dizer. Para mim não importa se a pessoa sabe ler, sabe escrever, ou se formou ou não, entendeu? E se está numa situação calamitante social, quebrado na vida. Não, não importa. Porque tudo é um efeito desse regime de décadas e décadas e décadas que nós vivemos, nessa pressão de sempre pôr na cabeça de todo mundo que está indo tudo ok, pegadinha, Silvio Santos vem aí, show do Bolinha, né? Ratinho, que porcaria, né? Só porcaria. E olha que o cara queria ainda ser presidente do Brasil. Só fez porcaria social, né? Naquilo que eu falei no meio desse vídeo, as pessoas começam a fazer um negócio, viram a fama, ficam a fama no YouTube ou em outros canais digitais, na televisão, aí já, você é presidente, você é presidente, você é deputado, você é senador. E o pior é que muita porcaria dessa acaba sendo mesmo, né? Gente, um abraço. Muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram em me escutar. Agradeço muito.